Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Começa nesse instante mais uma edição do Plantão de Notícias e você confere conosco. Começa a vacinação contra a Mpox no Brasil. Texto da reforma tributária será apresentado ao presidente da República ainda esta semana. Governo levará proposta de regulação da internet ao Congresso. Indicados ao Oscar recebem estatueta de madeira feita pelos Yanomamis. Ministra Guajajara recebe prêmio de sustentabilidade no evento do Oscar. E você confere ainda a previsão do tempo, as notícias locais e os comentários sobre os bastidores da política. Isso tudo agora no Plantão de Notícias. Começou nesta segunda-feira a vacinação contra a Mpox. A doença vinha sendo chamada de Monkeypox, ou varíola dos macacos. Teve o nome alterado por Mpox pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para evitar possíveis racismos e estigmas. Acompanhe a matéria. O imunizante já está disponível em todas as salas de vacinação do país. Para a primeira fase da campanha, serão 3 grupos prioritários: pessoas que vivem com HIV e AIDS, profissionais de laboratórios que manipulam amostras do vírus e pessoas que tiveram contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados. O esquema de vacinação prevê 2 doses. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início do surto mundial, em maio do ano passado, aqui no Brasil foram confirmados quase 11 mil casos da doença e outros 2 mil foram considerados suspeitos. 15 mortes foram registradas em 7 estados. Felizmente, desde setembro do ano passado, o número de casos vem diminuindo. E nós vamos falar agora sobre a tão sonhada reforma tributária. Um rascunho dessa reforma deve ser apresentado ao presidente Lula ainda esta semana. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no estado de São Paulo. Durante 2 horas, Haddad falou sobre a reforma tributária idealizada pelo governo, que tem como proposta central a unificação dos 5 tributos sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Um assunto polêmico com interesses antagônicos. Enquanto empresários receiam a elevação de tributos, estados e municípios não querem perder a arrecadação. Haverá resistências? Eu acho que sim, nós estamos vencendo essas resistências, né? Com diálogo, com transparência, com boa comunicação. O ministro tem esclarecido muitas dúvidas para reduzir desconfianças. Nós não temos nenhuma intenção de onerar imposto sobre consumo por razões óbvias. O Brasil já cobra muito sobre consumo. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, adiantou no Rio de Janeiro que o governo deve apresentar na próxima semana ao Congresso Nacional uma proposta de regulação da internet no país. Confiram conosco. Nós já temos a tramitação de um projeto de lei lá, sob a relatoria do deputado Orlando, e a nossa ideia inicial é que esse conteúdo seja ali aproveitado para qualificar e nós termos uma regulação moderna, adequada, que proteja as liberdades e garanta ao mesmo tempo que a internet não seja uma guerra, e que haja dever de cuidado por parte das empresas e haja um sistema de responsabilidade no caso de cometimento de crimes por intermédio dessas plataformas. E os indicados ao Oscar receberam uma estatueta de madeira feita pelos Yanomami. O gesto foi um protesto ao garimpo ilegal de ouro nas terras da etnia. A campanha O Custo do Ouro produziu um vídeo com o líder da etnia Yanomami, Júnior Recurari. Ele explica a indicados ao Oscar que a estátua de premiação é coberta com ouro 24 quilates e alerta para os prejuízos que o garimpo ilegal causa para os indígenas e o meio ambiente. Polui os rios, mata peixes, a floresta e o povo Yanomami.
Mauba Wanianha, Urihi Awanianha, Fudihi Wanianha, Unrakakina, Peitana Tag. Para que cada indicado ao Oscar possa ajudar no combate ao garimpo ilegal, o povo Yanomami entregou uma estátua de madeira que representa Omama, guerreiro, criador e protetor dos indígenas. Mais informações sobre o real custo do ouro está no site thecostofgold.com. E o ator Leonardo DiCaprio entregou um prêmio de sustentabilidade à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, no evento voltado à moda e ao meio ambiente, que precedeu a cerimônia do Oscar no domingo, dia 12. A ministra foi premiada pela defesa dos direitos das florestas e por ajudar a colocar os povos indígenas no centro da agenda climática global. DiCaprio, que é mensageiro da ONU para as mudanças climáticas, chamou Guajajara de heróica guardiã do planeta e disse que a ReWild, organização ambiental fundada por ele, atuará em colaboração com a ministra e o governo Lula para a implementação de prioridades ambientais no Brasil. Juntos pela Mãe Terra. Obrigada, Léo. Agradeceu a líder indígena nas redes sociais. Este ano, a cerimônia do Oscar foi marcada ainda por outra ação em favor dos povos indígenas. Indicados ao prêmio receberam uma estátua de madeira do deus Omama, divindade Yanomami responsável pela criação do ser humano, das florestas e animais, e que significa a proteção de todos os males. Promovida pela Urihi, Associação Yanomami, a ação faz parte da campanha O Custo do Ouro, que teve como objetivo conscientizar as estrelas de Hollywood para a crise da saúde que o povo Yanomami enfrenta devido ao avanço de garimpos ilegais de ouro. A campanha inclui ainda um filme que mostra os malefícios da extração do ouro e informa que para a extração do mineral é usado mercúrio, metal altamente tóxico ao ser humano e ao meio ambiente. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Já de volta ao nosso intervalo, você confere agora as notícias locais com Maurício Aragão e os comentários de Emir Laranjeira, que fala hoje sobre o governador do Rio faz nova investida pelo comando do PL de Bolsonaro e demite aliados do ex-presidente na sigla. Pauta para os comentários do Emir Laranjeira. Segue contigo, Emir. Está começando os bastidores da notícia. E hoje nós vamos comentar o portal de notícias catv.com.br/canews. E a notícia de hoje é a seguinte, deixa eu olhar aqui. Cláudio Castro faz nova ofensiva pelo comando do PL no Rio e demite aliados do presidente Bolsonaro da sigla. Essa briga entre o presidente regional do PL, o deputado federal Altineu Cortes, começou na disputa da presidência da Alerj, onde o Bacelar, que é o atual presidente, que foi eleito, ele era praticamente o candidato único, uma chapa única em prol de uma candidatura.
E o Altineu Cortes lançou um candidato em cima da hora, e isso não agradou muito o governador do estado, Cláudio Castro. E o Bacelar venceu. E a disputa agora pela liderança partidária vem por causa das eleições municipais que irão ocorrer no ano que vem. Aqui em Niterói, por exemplo, o Altineu Cortes já está preparando a posse com a vinda do próprio presidente nacional do partido, o Valdemar Costa Neto, junto com Braga Neto, que era o vice-presidente de Bolsonaro, para a posse do deputado Carlos Jordi, deputado federal. Teve uma votação expressiva tanto na primeira como nessa eleição e é um forte concorrente para se candidatar a prefeito em Niterói. Essa união, ou suposta união da direita aqui em Niterói, para formar uma chapa, para tentar brigar contra a máquina que já está há mais de 30 anos no poder aqui em Niterói, passando pelo PT, PDT e agora PDT novamente. Mas isso não vai ficar muito normal de se seguir, não será uma coisa fácil, porque há rumores que o próprio Cláudio Castro possa sair do PL caso os seus nomes não sejam atendidos como candidato, porque o Cláudio Castro tem como candidato para o prefeito do Rio a candidatura do deputado Luizinho. Exatamente, está aqui a candidatura, chapa governador, que seria uma chapa única. E o general Braga Neto também tem essa vontade de vir candidato a prefeito do Rio com apoio do presidente nacional do partido. Muita coisa irá acontecer nos bastidores da política por agora. Essa questão partidária, ainda mais com as federações, que irá dificultar cada vez mais a candidatura a vereador. Então, essa união, essa projeção que já se inicia nesse ano para o ano que vem, muita água vai rolar. Ainda mais aqui em Niterói, que nós temos o Carlos Jordi, que já é um pré-candidato, vamos colocar assim, o Coronel Salema, que foi deputado estadual, que não se elegeu para deputado novamente, mas já colocou o nome à disposição. Nós temos o vereador do PL, Douglas Gomes, que já está se alinhando junto ao Jordi, ao Salema, que estão formando o bloco. E nós temos o Bruno Lessa e o Daniel Marques, vereador, Bruno Lessa, ex-vereador, e Daniel Marques, vereador eleito, que também fazem parte, tentando montar essa união de um centro-direita para competir contra a máquina pública. Muitas coisas irão acontecer e nós vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, que esse tipo de conflito e o famoso fogo no parquinho não será só em Niterói. Em todos os municípios começarão essas disputas pelas cadeiras partidárias para poder pleitear a prefeitura, o executivo e tentar formar uma bancada maior do PL, já visando também as eleições para presidente da República. Carlos Emir Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E nas notícias locais você vai conferir que policiais civis e militares de Guapimirim prendem foragido há 15 anos por homicídio. Segurança do prefeito Marcelino de Rio das Ostras é preso por homicídio. Evento provoca interdição em ruas de Teresópolis e a população de Magé marca manifestações para melhores condições de transportes pelas redes sociais. Numa ação conjunta das polícias civil e militar de Guapimirim, foi preso um homem que estava foragido da justiça há 15 anos por um homicídio praticado na Barra da Tijuca. Ele foi encontrado na sua residência com documentos falsos e tinha ainda armas brancas e munições em casa. Ação conjunta de agentes
da 67ª Delegacia de Polícia e do 34º Batalhão de Polícia Militar. O acusado, de 47 anos, ele teria cometido um crime em 2007, quando matou com 3 tiros a advogada Miriam Teixeira Cacciola, que tinha 46 anos à época, e tentou matar o companheiro da mesma, Jean Piero Cacciola, que conseguiu escapar, apesar de ferido. Uma desavença com Miriam, que era advogada pessoal do acusado e também do Núcleo Ecológico de Trabalho Alternativo Rural, um centro comercial com diversas lojas na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, onde ocorreu o crime. Miriam era amiga da família Sarney e seu marido era irmão do mafioso italiano Salvatore Cacciola, que esteve preso no Brasil e foi solto através de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Na residência do acusado, a polícia encontrou, como a gente vê na imagem, além dos documentos falsos, também 125 munições de calibre 12, 3 espadas tipo ninja, um facão de mata, uma besta, que é um tipo de arco e flecha em forma de espingarda, e 12 flechas apropriadas de tal arma. Ele foi autuado em flagrante pela prática dos crimes de uso de documento falso e posse ilegal de munições, além do mandado de prisão expedido pelo crime de 2007. Em Magé, uma grande manifestação está marcada para o dia 6 de abril, no intuito de mobilizar a população da cidade através do SOS Transportes de Magé pela reivindicação de melhorias no transporte coletivo da cidade. Ônibus com frota fora dos padrões e sucateada, não atendimento de horário, itinerários não respeitados pela empresa em contrato de concessão e vários outros problemas levam a população a se reunir em prol de melhorias no transporte público da cidade. Com a redução da frota, os ônibus que são mantidos em circulação estariam em frequente superlotação. Além disso, foram relatados casos de veículos circulando em situações precárias de higiene e manutenção, como casos de goteiras dentro dos veículos, pneus carecas e portas que não fecham adequadamente. Tudo isso capaz de pôr em risco a saúde e a vida dos usuários. Há ainda relatos que, não raras vezes, os veículos chegam a quebrar durante o trajeto, o que obviamente causa transtorno e atrapalha a rotina da população magiense, que precisa utilizar o transporte público para chegar ao trabalho, casa e escola. Um ofício à 2ª Promotoria de Tutela Coletiva em Magé foi encaminhado pelos organizadores do movimento para a tomada de providências. E ainda, segundo a Secretaria de Transportes, o município realiza operações constantes, seja através do trabalho rotineiro e contínuo dos fiscais da pasta e a partir de denúncias da população através do aplicativo Colab. Somente nos últimos 6 meses, 1/4 da frota, ou seja, 21 ônibus, foi vistoriado e, em caso de problemas identificados, como itens de segurança aos passageiros, os veículos são imediatamente retirados de circulação até a solução. 17 linhas municipais circulam na cidade, atendendo cerca de 12 mil passageiros por dia e 360 mil mês. Policiais civis prenderam um policial federal aposentado sexta-feira, dia 10, no centro do Rio de Janeiro, por crime de homicídio qualificado. De acordo com os agentes, o acusado fazia a segurança do prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Dias Borba. A vítima também era policial federal aposentado e colega do assassino na equipe de segurança. Ainda segundo as investigações da delegacia Mendes Sá, o detido, que não teve identificação divulgada, atirou contra a vítima. Não havia informações ainda sobre a motivação do crime, mas contra o acusado foi cumprido um mandado de prisão preventiva. A pena para o crime de homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos de reclusão. Informação importante para moradores e visitantes de Teresópolis nos próximos dias. A partir desta terça-feira, dia 14, em virtude do evento St. Patrick's Day, que vai começar na quinta-feira, dia 16, e vai até o domingo 19, a Avenida Oliveira Botelho, a principal do bairro do Alto, entre as ruas Gonçalo de Castro e Jorge Lócio, ficará fechada para o evento.
até a segunda-feira, dia 20. É importante ficar atento para as orientações dos guardas municipais e também para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito nas redes sociais e no site oficial da Prefeitura. Vamos agora falar sobre a previsão do tempo. O Rio tem previsão de temporais ao longo do dia e as temperaturas devem variar entre mínima de 20 e máximas de 31 graus centígrados. Você confere agora a previsão com Clima Tempo. Nesta terça-feira, o risco para temporais continua nos 4 estados da região. Tanto no Espírito Santo, Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro e também no estado paulista. A chuva deve ter maior intensidade no norte do Rio de Janeiro e no sul de São Paulo, acumulados mais expressivos e também pancadas que devem acontecer com mais persistência ao longo do dia. Já em relação ao sul de Minas, Triângulo Mineiro e o norte paulista, o dia começa com sol e as pancadas de chuva ocorrem apenas no final da tarde. Na metade norte do estado de Minas Gerais, o tempo fica firme e não chove em nenhum momento. Falando nas temperaturas, o dia começa com 18 graus em São Paulo, 20 em Belo Horizonte e a temperatura máxima deve chegar na casa dos 31 graus em Vitória e 31 também no Rio de Janeiro. Vamos falar agora de esportes. Ontem, noite de alegria rubro-negra. Flamengo venceu o Vasco de virada e assume vantagem na semifinal do Carioca. As equipes decidem uma vaga na decisão do campeonato estadual no próximo domingo às 18 horas. O rubro-negro, com uma vitória desta segunda rodada, jogará tão somente por um empate para avançar para as finais. Na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo e o Vasco entraram em tudo e um pouco mais no Maracanã, com direito a erros, golaços e alternâncias no placar. O Clássico dos Milhões terminou com uma vitória rubro-negra por 3-2 sobre o Vasco, com gols de Arrascaeta, Pedro e Fabrício Bruno. O Cruz Maltino saiu na frente com Gabriel Peck e empatou com Alex Teixeira, mas acabou derrotado no final. Antônio Alexandre, o Flamengo venceu o Vasco de virada e assume vantagem na semifinal do Carioca. As equipes estão decidindo uma vaga na decisão do Campeonato Estadual e o segundo jogo será domingo às 18 horas. O rubro-negro, com a vitória da noite desta segunda-feira, joga por um empate para avançar na final. Uma partida de muita intensidade, muita entrega por parte dos dois times, com direito a gols bonitos, erros das defesas. O Vasco, que chegou a marcar 1-0 com o Gabriel Peck, tomou a virada com um golaço do Arrascaeta e um gol do Pedro numa falha incrível da zaga vascaína. O Vasco ainda chegou ao empate com o Alex Teixeira, mas Fabrício Bruno, no segundo tempo, decretou a vitória rubro-negra, dando um alívio para o técnico Vitor Pereira e, lógico, para a torcida rubro-negra. E nós vamos agora ao nosso giro de notícias das redes sociais. Falta de respeito, intolerância e violência marcaram o fim de semana nas redes sociais. Vocês vão acompanhar conosco um coronel da PM irritado que perseguiu e trocou socos com o motoboy. Vejam as imagens. Nas imagens, o PM corre atrás do motoboy, troca soco com ele e quebra o capacete do rapaz. A causa teria sido uma disputa no trânsito. Poxa, ajuda o cara a destruir a moto dele. Na cara. Na cara dele.
Ele tá indo atrás do cara, eu vou ajudar, vou sim. Rua 8. Anota a placa dele e resolve. A preferência de quem tá saindo. Mas não precisa apanhar pra isso. Tem dó, fala assim. Alô, para! Alô, para! Bora, amor! Vem cá. Nesse segundo vídeo, uma passageira irritada com manifestações de cantos referente a Bolsonaro pede à aeromoça que interceda para finalizar a cantoria. Contrariada, a mulher que tem uma criança no colo dá um tapa na cara da aeromoça. O piloto se recusa a decolar com o avião e chama a polícia. Acompanhe mais esse péssimo exemplo de comportamento humano. Sem movimento nenhum. Dá espaço aí, pessoal. Vamos colaborar? Mas chega mais, Se eles assaltar, só vai piorar as coisas. Põe o gêmeo, né? Quase uma hora que a gente vai Com licença, vamos. Dá Solicitamos aos senhores seguintes que retornem aos seus assentos nos corredores da aeronave. Pela atenção agradecemos. O que ela quer isso? Você não tinha isso, passageiro? Tadinha da criança. É isso que você quer. Ô, meu bem, agora aqui eu consegui. Só tá me machucando, cedinho. Mas a gente colabora com ela. Dá licença, eu vou sair, moço. Dá minha bolsa. Conseguiu! E nessa última versão, um problema que tem acontecido Brasil afora. Abelhas atacam pessoas em Recife e Belo Horizonte. Em Recife, as abelhas africanas atacaram um grupo de corredores numa trilha de Igaraçu. O atleta Severino Paulo foi socorrido, mas chegou ao hospital sem vida. E Krishna Murari, conhecida como Muralha, está em recuperação no Hospital Restauração. Uma mulher de aproximadamente 60 anos foi atacada por um enxame de abelhas na semana passada no bairro Serra, região sul da capital mineira. Ela foi socorrida e encaminhada pelos bombeiros ao hospital em estado grave. Na primavera e no verão, os ataques podem aumentar, já que as abelhas são frequentes nas áreas rurais e urbanas. O veneno transmitido nas picadas pode causar intoxicação, reações alérgicas graves e até choque anafilático. Se encontrar na rua enxame, tome alguns cuidados. Não espirrar nenhum produto com forte odor, por exemplo, um perfume ou inseticida. Tentar proteger o rosto, né, e deslocar. E, se der, chamar o corpo de bombeiro, chamar um órgão oficial para poder apoiar ali se for algo grandioso, ou seja, um enxame maior. Bom, assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, vocês que nos acompanham através das redes sociais, a nossa equipe técnica, muito obrigado e até a próxima edição.